Com a Black Friday se aproximando, a pergunta que não quer calar é: eu compro o Nintendo Switch versão 2 nacional com garantia e com um preço em torno de R$ 2.000 ou menos? Ou aguardo o Nintendo Switch OLED chegar no Brasil e fico com o novo modelo, onde tem a tela OLED em vez da tela LCD, nova dock com entrada de cabo Ethernet e todo o visual incrível do novo modelo? Então, nesse vídeo vou te ajudar a tomar essa decisão, já que comprar um videogame novo no Brasil não é uma decisão que deve ser tomada no impulso, mas que devemos parar e pensar nos prós, contras e nas possibilidades com o dinheiro que iremos economizar ao escolher um modelo ou outro. Então, vamos lá para o vídeo. A primeira pergunta que eu tenho a te fazer para te ajudar a tomar essa decisão é: você se vê jogando mais no modo portátil ou na televisão? Pois sei que se você pretendesse jogar somente no modo portátil, estaria automaticamente olhando somente para o Switch Lite, que tem o melhor custo-benefício para essa função. Mas no seu caso, provavelmente vai jogar nos dois modos, ele portátil e ele ligado à televisão. Então você entender a sua rotina irá determinar se valerá a pena ter um videogame com uma tela melhor ou não. Por exemplo, você tem uma rotina de trabalhar fora, ir para a faculdade à noite e sair nos finais de semana para locais longe da TV da sua casa? Se sim, uma tela melhor vai lhe ajudar muito nos momentos fora de casa, já que a tela OLED irá te proporcionar cores e contraste melhor. Mas agora vamos supor que você seja a pessoa que trabalha num local que não pretende levar o seu videogame. Volta para casa para jogar videogame à noite e nos finais de semana. Se sair, não vai levar o videogame, já que costuma jogar videogame em casa. Você tem uma rotina que em poucas situações irá jogar no modo portátil. Então, guardar o seu dinheiro para comprar o Nintendo Switch OLED não será vantajoso, já que o Switch ligado na dock não aproveita as vantagens da tela OLED, ficando a mesma qualidade do Switch versão 2 que já temos no Brasil. Pois, por dentro os dois modelos, eles são iguais nos fatores mais importantes, poder de processamento. Então, não espere um jogo rodar melhor no Switch OLED do que no Switch versão 2 que já temos aqui, pois não existem diferenças, já que o processador do OLED somente melhora pontos imperceptíveis. Mas agora vou falar de preço, que é um fator determinante na hora de tomar a decisão do videogame. Hoje, o preço oficial do Nintendo Switch versão 2 com dock é de R$ 2.800, mas com promoções atuais ele sempre é visto por R$ 2.100 ou até menos, por conta dos cupons de desconto e cashbacks. Mas não podemos usar os valores com desconto como base, já que quando o Switch OLED chegar, ele vai levar em consideração os preços oficiais, não os preços promocionais. Então pode preparar o seu bolso para valores na faixa de R$ 3.500 ou até mais, já que se o dólar continuar subindo, o preço oficial pode ser maior para gerar lucros para a Nintendo e para os varejistas. Então a pergunta é: você está disposto a pagar esse valor ou até mais pelo Switch OLED? Lembrando que não temos data definida para sua chegada no Brasil e com certeza não iremos ter essa resposta até o início do próximo ano, pois essa resposta afetaria as vendas de novembro e dezembro, que são períodos de altas vendas por conta do Natal. Então, você teria que guardar o seu dinheiro e contar com a sorte, situação econômica do país e disponibilidade de Switch OLED, já que ele está acabando muito rápido fora do Brasil e ele não será fabricado aqui, contando com estoque estrangeiro. Já deixa nos comentários se você vai aguardar o Switch OLED. Pois agora, quero imaginar que você decida pelo Switch versão 2, que temos oficialmente no Brasil, pelo preço de R$ 2.000 e te mostrar o que você poderá fazer com esses R$ 1.500 de diferença. A primeira coisa que você precisa comprar no Switch versão 2 que temos no Brasil é um cartão de memória para expandir a capacidade de jogos instalados no seu videogame, pois o Switch só tem 32 GB de capacidade, o que não é muita coisa. Acredite, daria no máximo uns 2 jogos de grande porte bem adaptados ao Switch, ou somente um se fosse um jogo portado de outros consoles. Então é essencial que tenha o cartão de memória, que um de 128 GB fica na faixa de R$ 150. E talvez você me diga que o Switch OLED vem com 64 GB e dispensaria o uso do cartão SD.
Mas eu insistiria em discordar, já que 64 GB ainda será pouco, pois no Brasil nós não temos jogos físicos vendidos oficialmente, então as promoções que temos não chegam nem perto das promoções na eShop, que é a loja digital da Nintendo, onde achamos jogos de empresas como Ubisoft, Capcom e Bandai com descontos de 60% e até 75%. Já os jogos da Nintendo não passam de 33% de desconto, quando atingem esses percentuais. Mas mesmo assim, acredite, todo desconto é válido, então ter espaço para armazenar esses jogos é essencial, pois se tivéssemos jogos físicos em preços similares à eShop, como acontece fora do Brasil, o armazenamento interno seria somente para atualizações ou DLCs. E falando em jogos, com a diferença de R$ 1.350, pois já estou contando que você comprou o cartão microSD de R$ 150, você consegue comprar muito jogo. Vamos colocar aqui na ponta do lápis. R$ 299 você compra um jogo da Nintendo. Já jogos de outras empresas, eu te aconselho sempre esperar uma promoção. Então, vamos considerar os jogos das outras empresas na faixa de R$ 150, o que vou te deixar claro, muitas vezes está abaixo disso. A 2K Games está todo mês com BioShock Infinite, edição completa por R$ 40. Ni no Kuni 1 está por R$ 40 a cada 2 meses na eShop e por aí vai. Mas, para efeito de simulação, o valor de R$ 150 por jogo, sem ser exclusivo da Nintendo, nos ajuda a calcular melhor. Então, 2 jogos exclusivos da Nintendo dá R$ 600, mais 5 jogos de R$ 150, você terá o valor de R$ 1.350. Então, só com a diferença de R$ 1.500 do Switch padrão para o OLED, você compra um cartão SD de 128 GB, 2 jogos exclusivos da Nintendo e no mínimo 5 jogos de terceiros, algo que você poderia até duplicar e ter 10 jogos de terceiros se for paciente e não perder as promoções. Ou sabe outra possibilidade que você tem com os R$ 1.500 de diferença do OLED? Você pode comprar um Nintendo Switch Lite, ficando com um console secundário, conseguindo ter os seus jogos digitais nos 2 videogames, pois a Nintendo mesmo permite que 2 videogames tenham a sua conta, um com a conta primária e outro como secundária, tendo seus jogos e até mesmo saves na nuvem para você jogar à vontade. E você, o que faria com a diferença de R$ 1.500? Coloca aqui nos comentários também, você pode ter outra ideia, como até mesmo comprar um videogame de outra empresa, quem sabe? Me diz aí, esse vídeo te ajudou? Conseguiu te dar bons argumentos para decidir o que é melhor para você? Gosto sempre de lembrar que o melhor videogame para minha realidade talvez não seja o melhor para você e vice-versa, pois temos realidades diferentes, onde em algumas casas jogar na TV não seja uma opção, já que você pode ter irmãos que dividem a TV com você, ou você tem uma rotina muito intensa de atividades e etc. Você precisa tomar a sua decisão no que é melhor para você. Eu, por exemplo, tive um Switch Lite, que foi ótimo por meses, mas minha filha começou a jogar e queria jogar Just Dance, então peguei uma promoção do Switch tradicional para ela dançar e eu continuar jogando no sofá como sempre fiz. Eu vou deixar mais 2 vídeos do canal que podem te ajudar a entender mais de Nintendo Switch. Eu vou ficando por aqui, abração e até mais!